estavam com saudade de mim, que eu sei, né? Essa semana surgiu até um meme no Instagram com relação à divisibilidade e tinha uma estranha anotação lá, que era uma congruência. E é justamente isso a aula de hoje. Algumas pessoas vieram falar comigo, né, no WhatsApp, e por causa disso teremos essa aula, né? Só porque vocês falaram. Não, mentira. A gente já teria ela de qualquer forma. Então, primeiro, né, tem essa palavra nova aí, congruência. Vamos definir o que é isso e depois falar algumas propriedades aí da congruência, certo? Então, primeiro, a definição é o seguinte: sejam A B e N inteiros, né, N positivo. Dizemos que A é congruente a B módulo N, então, palavrinha nova aqui, A é congruente a B módulo N, a gente tem essa expressão toda aí, se simplesmente N divide a diferença, A menos B. A notação que a gente vai usar é a seguinte, é aquela que vocês viram lá. A é congruente a B módulo mod N. Essa é a notação que a gente vai usar. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo, né? Exemplo. 2 é congruente a 7 módulo 5. Por quê? Pois 2 menos 7, isso aqui é igual a menos 5, né? E 5 divide menos 5. Então, 5 divide a diferença é equivalente a dizer que 2 é congruente a 7. Outra, né? 3 é congruente, deixa eu botar assim, 9 é congruente a 3 módulo 6. Pois 6 divide 9 menos 3, que é igual a 6. Então, divide, né? Então, congruência é isso, né? Mais uma, deixa eu ver. 27 é congruente a 3 módulo 12, pois 12 divide 27 menos 3, que é 24, né? Então 12 divide a diferença, então esses dois caras aqui são congruentes, módulo 12. Beleza? É simples desse jeito, só que rende bons frutos essa congruência. Primeiro, a gente tem que falar o seguinte, proposição. Aqui está o retorno triunfante da incrível régua, né? A pedidos. Proposição é o seguinte: uma outra maneira de você enxergar, porque tem vários jeitos de você enxergar essa congruência módulo N, né? Se N divide a diferença, a gente diz que são congruentes. Mas uma outra maneira é o seguinte: A é congruente a B módulo N, se e somente se A é igual a B mais um múltiplo de N. Ou seja, se existe um K para algum K inteiro. Ou seja, se existe algum K tal que A é igual a B mais Kn, então A é congruente a B módulo N. De fato, então esse é um outro jeito de você olhar a congruência, né? Não é muito difícil mostrar isso, não. Essa definição é quase isso. Por quê? A é congruente a B módulo N é uma equivalência, tal, tem que fazer a ida e a volta, só que dá para fazer tudo de uma vez só. Porque A é congruente a B módulo N significa dizer, por definição, que N divide A menos B. N dividir A menos B significa dizer que A menos B é um múltiplo de N para algum K inteiro. Isso significa, se eu passar o B para lá, que A é igual a B mais Kn. Acabou. Simples desse jeito. Já está feito aí de a volta, porque essas passagens aqui são todas equivalentes. Então, olha, se você quer saber os caras congruentes a A, basta você somar múltiplos de N. Por exemplo, vamos olhar aqui para o módulo 5, né? Fazer uma pequena lista aqui. Os caras que são congruentes a 2 módulo 5. Eu tenho aqui o 2, a gente já viu que o 7 era. Se eu somo 5 de novo, 12. 12 também é congruente a 2, módulo 5. 17 também vai ser congruente a 2, módulo 5. 22 também vai ser congruente a 2, módulo 5. E assim por diante. Dá para eu voltar também, ó. 2 menos 5 dá menos 3. É congruente a 2. Menos 8 também é congruente a 2. Menos 13 também é congruente a 2. Se você pegar aqui, ó, 2 é congruente a menos 8.
módulo 5, porque se eu olhar A menos B, vai ficar 2 menos 8, isso é 10, e 5 divide 10. Então 2 é congruente a menos 8. Então para você achar todos os caras congruentes a 2, por exemplo, basta você sair somando múltiplos de 5, ou subtraindo, né? Enfim, múltiplos inteiros de 5. Então você consegue achar aí uma infinidade de caras congruentes a 2, módulo 5, por exemplo. Beleza? Então vamos lá, né? Uma outra coisa interessante é o seguinte, ó, aqui eu estou falando de caras congruentes a 2, mas se eu escolho dois desses, assim, por exemplo, 12 e menos 3, 12 é congruente a 2, menos 3 é congruente a 2. Então, intuitivo pensar que 12 é congruente a menos 3, módulo 5, porque ambos são congruentes a um mesmo cara. E de fato é, né? Se eu pego aqui 12 menos 3, isso dá 15. E 5 divide 15. Então, quaisquer dois desses caras aqui são congruentes. De fato, a congruência é uma relação de equivalência. O que significa ser uma relação de equivalência, né? O teorema. Quando a gente tem uma relação de equivalência, a gente tem uma boa coisa em mãos. Uma relação de equivalência é uma relação que satisfaz três coisas. Ela tem que ser reflexiva, simétrica e transitiva. O que significa isso, professor? É isso aqui, ó. Primeiro, a reflexividade, né? Um cara tem que ser congruente a ele mesmo. Essa é a propriedade reflexiva. A segunda é a propriedade simétrica, é a simetria. A é congruente a B módulo N. Então, B é congruente a A módulo N. Essa é a simetria. E a gente tem a transitividade. Ou 3. A gente tem a transitividade, que é o seguinte. A congruente a B módulo N. E B congruente a C módulo N. Isso implica que A tem que ser congruente a C módulo N. Certo? A demonstração disso também segue bem fácil. A única que dá algo que a gente pode chamar de trabalho é o terceiro item. Mas nem tanto. Dá para fazer nesse pequeno espaço aqui a demonstração. A letra A, o item 1, é o seguinte, né? A é congruente a A módulo N. A é congruente a A módulo N, pois, né, A menos A é 0, que é um múltiplo de N. Beleza? N divide 0, né? Aqui. N divide A menos A. Né? Então, A é congruente a A módulo N. Um cara é congruente a si próprio. Né? 2. A congruente a B módulo N significa que N divide A menos B. Mas se N dividir A menos B, né, ou seja, A menos B é um múltiplo de N. Se eu olho para B menos A, vai ser menos KN. Mas também é um múltiplo de N, né? Ou seja, N divide B menos A. Então, a 2 também é fácil de mostrar. Vamos para o item 3, que também é fácil de mostrar. O item 3 é A congruente a B mod N e B congruente a C mod N. Isso aqui significa que eu vou fazer usando a proposição, tá? Eu vou fazer usando o seguinte. Isso aqui significa que A é igual a B mais um múltiplo de N. Beleza? E a segunda significa que B é igual a C mais um outro múltiplo de N. Se eu substituo B aqui, então eu vou ficar que A é igual a B, né? Que eu vou substituir, vai ficar C mais
K'N mais Kn. Isso fica simplesmente C mais... Posso colocar N em evidência, então fica K' mais Kn. Ou seja, A é igual a C mais um múltiplo de N. Portanto, A é congruente a C módulo N, pela proposição que a gente acabou de mostrar. Então, isso demonstra o teorema aí, provando que a relação, a congruência é uma relação de equivalência. Então, uma vez que a gente sabe isso, né, isso vai ser útil mais para frente, vamos agora entender um pouco dessas propriedades da congruência, né? Como a gente faz com a igualdade. Quando a gente tem uma igualdade, A igual a B, se eu somo a mesma quantidade dos dois lados, não altera a igualdade. Se eu subtraio a mesma quantidade, não altera a igualdade. Se eu multiplico pelo mesmo valor dos dois lados da igualdade, também não altera a igualdade. Isso vale para congruência. Um teorema. Ou seja, como é que a gente pode mexer com essas congruências sem alterar a congruência, né? Hoje eu estou usando a régua. São três coisas, né? Então, seja A congruente a B módulo N, então eu quero mostrar três coisas, né? Então, A mais C é congruente a B mais C módulo N. Então, se eu tenho uma congruência e somo a mesma coisa dos dois lados, mantenho a congruência. Se eu subtraio a mesma coisa dos dois lados, também mantenho a congruência. E se eu multiplico pela mesma coisa dos dois lados, também mantém a congruência. Então, funciona como uma igualdade, tá certo? A demonstração também é bem simples. E olha, do item 1, por exemplo. A do item 1, eu quero mostrar que A mais C é congruente a B mais C. Então, basta eu olhar para a diferença. Se eu pego B mais C e subtraio A mais C, isso vai ficar, né? B mais C menos A menos C. No final das contas, vai sobrar B menos A. Mas B é congruente a A. Então, N divide B menos A. Então, N divide essa diferença aqui. Se N divide essa diferença, então esses dois caras são congruentes. Isso aqui é um múltiplo de N. Isso aqui é um múltiplo de N. Então, de fato, são congruentes. A segunda, só é trocar o mais pelo menos e fazer a mesma coisa. A terceira, primeira vez que eu não erro 3, nessa aula de hoje, basta você notar o seguinte, faz a diferença de novo. Vai ficar B, C menos AC. Coloca C em evidência, vai ficar B menos A vezes C. Certo? E B menos A é um múltiplo de N, porque A é congruente a B módulo N. Então, isso aqui é um certo Kn vezes C, que é múltiplo de N, né? Então, isso aqui é um múltiplo de N. Portanto, essa diferença aqui é um múltiplo de N, foi o que eu acabei de falar. Portanto, esses dois caras são congruentes, como está aqui. Professor, por que você não falou da divisão? Porque a divisão ela tem uma particularidade. A divisão ela tem uma particularidade que é a seguinte. Não dá para eu cancelar, dividir pela mesma coisa dos dois lados, sem alterar o módulo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então é o seguinte, ó, o que diz a proposição é o seguinte. Se AC é congruente a BC módulo N, então A é congruente a B, ou seja, estou querendo cancelar esse C. Mas não vai ser congruente módulo N. Eu tenho que ficar atento, porque vai ser congruente módulo N sobre D, onde D é o MDC entre o cara que eu estou querendo cancelar e
o módulo. MDC entre C e N. Certo? Como é que a gente demonstra isso, né? Vamos lá. De fato, o que acontece é o seguinte, ó. Antes de demonstrar, deixa eu dar um exemplo para ilustrar esse negócio. Vamos olhar aqui para... Deixa eu pegar essa caneta. Vamos olhar aqui para... Deixa eu pensar. Sei lá. 2 vezes 4 é congruente a 5 vezes 4 módulo 12. Isso aqui é 8, é congruente a 20 módulo 12. E é mesmo, né? Porque a diferença é 12. A diferença é 12, 12 divide 12. O 8 20 é 8 mais 12, se você quiser pensar dessa forma. 20 é 8 mais um múltiplo de 12. Enfim, não interessa. Sei que você tem essa congruência aqui, módulo 12. Se eu simplesmente cancelar esse 4, como não é igualdade, né, o que eu ia obter seria que 2 é congruente a 5 módulo 12. O que não é verdade, porque a diferença entre esses dois caras é 3 e 12 não divide 3, né? Então ele está longe de ser congruente. Isso aqui é falso. Beleza? Agora, se eu faço como a proposição está dizendo, então se eu calculo o MDC entre o cara que eu estou querendo cancelar, que é o 4, e o módulo, que é o 12, esse MDC aqui dá 4. E se eu faço como diz aqui, então 2 é congruente a 5, não módulo 12, mas módulo 12 dividido pelo MDC entre o cara que eu estou querendo cancelar e o módulo, que é 4. Isso dá 2 é congruente a 5, módulo 3, né? Que é verdade, né? 5 menos 2 é 3, que é um múltiplo de 3. Então, aqui é verdade. Beleza? Aqui na demonstração. Certo? Então, se eu simplesmente cancelo, não dá certo. Se eu quero cancelar, eu tenho que ficar atento ao módulo, né? Vamos fazer a demonstração disso. Depois eu faço mais uns comentários. Vamos lá. Então é o seguinte, né? Vamos partir dessa congruência. Eu vou pegar aqui AC é congruente a BC, então significa que AC menos BC, isso aqui N divide isso, né? É divisível por N. Só que esse cara aqui, eu posso colocar C em evidência, isso é A menos B vezes C. Beleza, né? Então deixa eu só reescrever. N divide A menos B vezes C. Então N está dividindo um produto. Eu quero olhar para a congruência aqui de A com B, certo? Eu não posso dizer que N divide A menos B a partir daí. Mas acontece o seguinte, ó. Se eu pego o MDC, se eu chamo de D, o MDC entre C e N, se eu faço N dividido por D, é um número inteiro. Então eu posso fazer isso. Se eu faço C dividido por D, também é um número inteiro, porque o MDC divide esses caras. Então eu posso dividir aqui. O que vai acontecer é que N sobre D divide A menos B vezes C sobre D. E aí a gente tem algo interessante aqui, porque o MDC entre esses dois caras vai ser 1 entre C sobre D e N sobre D. Eu estou dividindo pelo MDC, então não tem mais fator comum. Se não tem mais fator comum, isso aqui é 1. Isso foi uma proposição já de aulas anteriores. Como o MDC é 1, então a gente tem uma propriedade legal, porque se um cara está dividindo um produto e ele não tem nenhum fator comum com um dos fatores, então ele tem que dividir o outro. Ou seja, se um cara divide um produto e o MDC entre esse cara e esse é 1, então necessariamente ele tem que dividir esse. A gente já viu isso antes. Então, como o MDC entre N sobre D e C sobre D é 1, temos que N sobre D
divide A menos B. E N sobre D dividir A menos B, na nossa nova linguagem, significa dizer que A é congruente a B, módulo N sobre D, que era o que a gente queria mostrar. Então a gente tem essa particularidade aqui de, se eu quiser cancelar, dividir pela mesma coisa dos dois lados, eu tenho que ficar atento para o módulo. Quando eu divido, eu não vou chegar, como aqui no caso do exemplo, né? Eu fiz aqui 2 vezes 4, congruente a 5 vezes 4, módulo 12, eu não posso cancelar direto. Se eu quiser cancelar, eu tenho que ficar ligado no módulo. Ah, professor, então quer dizer que sempre que eu quiser cancelar, o módulo vai mudar? Não, nem sempre. Por que nem sempre? Vamos olhar para módulo 12 ainda, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, eu sei que 10 é congruente a 70, módulo 12. Porque 70 é igual a 10 mais 5 vezes 12, que é 60. Né? A diferença entre os dois é 60. Ou, né? 70 menos 10 é igual a 60 e 12 divide 60. Então esses dois caras são congruentes. Só que eu posso escrever 10 aqui como 2 vezes 5. E 12 eu posso escrever como 14 vezes 5. Módulo 12. E aí eu quero cancelar esse 5. Por quê? Porque, enfim, vamos dizer que a gente tem um problema que é interessante cancelar esse 5. E nessa aqui eu posso cancelar de fato sem mudar o módulo. Por quê? Porque aqui vai ficar 2 é congruente a 14, módulo 12. E de fato é, né? 14 menos 2 é 12. 2 mais 12 é 14. Então, de fato, eu cancelei, não mudei o módulo e mantive a congruência. Por que isso não está indo de encontro ao que a gente acabou de mostrar? Porque justamente o MDC entre 5 e 12 é 1. Então o que está aparecendo aqui é 12 dividido pelo MDC, entre o cara que eu estou querendo cancelar e o módulo. Só que 12 dividido por 1 é 12. Então eu mantive o módulo. Ou seja, o que a gente acabou de ver é o seguinte: se eu quiser cancelar alguém e manter o módulo, então eu tenho que tomar um cuidado. Não é com todo mundo que eu posso fazer isso. Mas se o número que eu estou querendo cancelar for primo com o módulo, né, se esses dois números forem relativamente primos, ou seja, se o MDC for 1, se os dois números são coprimos, então eu posso cancelar sem mudar o módulo. Beleza? Nesse caso aqui, módulo 12, quais são os caras que eu posso cancelar aqui sem mudar o módulo? 1, né? Porque 1 não tem graça. 2 não dá, porque não é primo com 12. 3 não dá, 4 não dá. Então 5 é primo com 12. 7 é primo com 12. 9 não vai ser. 11 é. Então os caras que eu posso cancelar aqui sem mudar o módulo são esses aqui. Então beleza, pessoal. Isso foi uma pequena apresentação aí sobre aritmética módulo N, né? Congruências. Só para fazer uma breve introdução mesmo e também para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então a gente para por aqui hoje. Nas próximas aulas a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso. E é isso aí, tamo junto, deixa o like e assista a aula até o final, pelo amor de Deus, né? Não deixe de assistir até o final não. E deixe seu gostei aí, comente, faça perguntas, interaja. Interagir é importante. Beijos e até a próxima.